dia! Ótimo dia para você que nos acompanha aqui na Rádio Metropolitana, amanhã de segunda-feira, dia 13 de setembro de 2021. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Radar Noticioso, com muita informação e prestação de serviços à comunidade de toda a região do Alto Tietê e nas redes sociais, no Brasil e no mundo, junto com você. Bom dia ao Romildo Campelo, nosso colaborador da Rádio Metropolitana, consultor em gestão pública. Tudo bem, Romildo? Bom dia, tudo bem, Marilei? Firme e forte? Firme e forte. Bom dia a todos os amigos, amigas da Metropolitana. Firme e forte. Firme e forte, vamos Graças fazer. A Deus, com saúde. Opa, o resto. Com vacina e com saúde. Tá tudo certo, graças a Deus, né? O resto tá tudo certo. Vamos fazer primeiro, né, começar falando um pouquinho sobre os atos contra e a favor ao presidente Jair Bolsonaro, que movimentaram não só o 7 de setembro, mas também ontem. Qual que é a sua análise, Romildo, sobre esse momento que estamos atravessando e as manifestações? Olha, Marilei, é um momento muito grave, muito sério que a gente está vivendo, né? O que o presidente fez foi uma mobilização para tentar legitimar um ataque ao STF sem precedentes, né? Uma mobilização enorme, né? Tinha de fato muita gente na rua, né? Mas muita gente de quem está no governo, que você tem condição de mobilizar ônibus, mobilizar gente, mobilizar toda uma estrutura aí que pôs aquele povo todo na rua, né? É muito estranho todo o comportamento, a madrugada de 6 para o 7, os movimentos que tiveram de caminhões tentando entrar na esplanada e que inicialmente a polícia militar não resistiu e que depois, com uma série de articulações que aconteceram na madrugada, a própria polícia foi para cima. O governador do Distrito Federal não estava em Brasília naquela noite, naquele dia, estava o vice respondendo. Então, uma movimentação muito estranha que aconteceu em cima do STF, uma tentativa aí de desmobilização, né? O ato do dia 7 em si, um ato forte, né? Mais forte, com toda a estrutura que tem, né? Poderia até, alguns acham até que poderia ser maior a mobilização, não que foi pequena, mas ela poderia ser maior. Agora, estranhíssimo é a reação e o papel do ex-presidente Michel Temer, né? Com aquela carta, estranhíssimo. Ninguém conseguiu muito entender o que o Temer tem a ver com isso, né? O que ele fez foi assim, parece, né? E aí eu estou falando parece, porque a gente, ao conversar com algumas pessoas e ler um pouco do que está acontecendo, que o ex-presidente Michel Temer é um conselheiro próximo do presidente Bolsonaro, né? A impressão que me dá é que ele falou assim, olha, por muito menos, que o Michel Temer tinha falado, com muito menos eu virei presidente, né? Então, assim, do jeito que você está fazendo, ele coloca a própria presidência em risco, né? E aquela carta que ele escreve, que uma parte dela é muito republicana, muito Michel Temer, no sentido de ser um grande constitucionalista. Ele é mesmo. Um dos maiores especialistas, né, na nossa Constituição. Mas o que causou muita estranheza e até uma certa raiva nos bolsonaristas foi o elogio ao Alexandre de Moraes, né? Forçado, né? Forçado, que é uma tentativa do Temer, que a gente não pode esquecer que quem nomeou o Alexandre de Moraes foi o Michel Temer, né? Foi ele que escolheu... Ele era secretário de Segurança Pública em São Paulo na época, né? Não, ele era ministro da Justiça. Então, mas ele era secretário, foi para ministro, sim, né, na época do PT, e depois virou... Não foi. O Alexandre de Moraes foi para Brasília a convite do Michel Temer. Ele é ministro da Justiça do Temer, né? Então, mas ele era secretário de Segurança Pública de São Paulo. Sim, mas bem antes, não naquele momento. Ele já tinha sido mandatos governos anteriores, não era naquele momento não, né? Mas enfim, mas é o Michel Temer que nomeia o Alexandre de Moraes como ministro. Então tenta fazer o Alexandre de Moraes, né? E a reação dessa carta tentando reequilibrar, porque há uma ruptura aí, né? O próprio mercado, os políticos, a sociedade, porque passou do ponto o ato. Agora, tivemos ontem aí um outro movimento
capitaneado pelo MBL, que no começo começou com um ato nem Lula nem Bolsonaro, depois tentou mudar o tom para que fosse, para tentar ampliar, para tentar aumentar o número de pessoas. O PT e a esquerda não aderiu, né? Foi um ato com menos pessoas presentes, menor público na rua, né? Bem menor do que foi no dia 7, um público relativamente representativo, mas com muita gente de diferentes espectros políticos, né? De Ciro Gomes a Amoedo estiveram lá, né? Então teve um papel político difícil, que é juntar todo mundo, né? Essa questão de frente ampla no Brasil nunca funciona muito bem, né? Sempre fica, quer dizer, ninguém se elege se não tiver o voto mais ao centro, mas o centro nunca consegue se juntar muito, né? E o PT ficou parado esperando ver o que acontecia, né? Sem se expor. Eu vejo um movimento representativo aí desse momento que nós estamos, né? Muito complicado. Quem é Bolsonaro, bolsonarista só tem assim, eu só vejo assim, ou é ou não é. Não tem ninguém que é mais ou menos Bolsonaro, né? Ou é Bolsonaro, ame-o ou odeio, né? Então, quem é Bolsonaro é 100% Bolsonaro, não tem meio Bolsonaro. Que algumas vezes as pessoas falam assim, não, eu gosto de uma coisa, mas não gosto de outra. No caso do Bolsonaro, ou a pessoa é absolutamente bolsonarista ou não é, né? E ontem foram pessoas que não são Bolsonaro. Acho que muita gente não foi para a rua, até porque cai naquele ponto de que não quer se expor, o vírus está aí, ainda não é um momento tão seguro assim, e não está tão aguerrido como estão os bolsonaristas, né? Que quem está no poder não quer sair, né? Quem está fora fica meio, não tá tão motivado a ir para a rua como quem está com o Bolsonaro. Então mostra assim um capítulo novo. A própria presença do João Dória chamou a atenção, né? Que parece que o pessoal mais próximo não queria que ele fosse, com medo da reação do público e tal. Ficou meio estranho. Ficou, assim, né? Mas ele foi, né? Mantendo uma certa coerência, porque ele, quer dizer, coerência dentro da incoerência, né? Porque ele foi Bolsodória para ser eleito e depois virou anti-Bolsonaro. Né? Depois virou anti-Bolsonaro, e nessa fase anti-Bolsonaro, já que ele também é candidato a presidente, ele foi, né? Então é uma coerência dentro da incoerência, se isso pode ser dito dessa forma. Os partidos de esquerda ficaram meio que... Eles tentaram levar os partidos de esquerda, mas eles ficaram meio que assistindo, né? Mas também tem, Marilei, é o mesmo MBL que foi para a rua pro impeachment da Dilma, né? É o mesmo. É o mesmo. Então, por mais que... O pessoal desconfia também, né? Desconfia e tem um rancor aí, né? Tem uma mágoa lá para trás, porque foi o mesmo movimento que foi contra o PT, foi contra a Dilma. Aí tal. quer se juntar a eles. Contra o governo sim, agora. Fica aquela máxima de o inimigo do meu inimigo é meu aliado, mas isso também tem limite, não é tão fácil de se fazer essa aproximação assim. Tirando a preocupação, né, do Supremo Tribunal Federal, que agora deu essa amenizada por causa da carta lá e a entrada do Temer, a gente vê um Brasil dividido. Muito dividido, né? Assim, há uma resistência institucional muito forte, né? O próprio papel do STF, o próprio papel do Senado aí de resistir. O Senado paralisou toda a pauta, certo? Inclusive a indicação do André Mendonça para o Supremo. Parou tudo, né? Resistindo aí, fazendo um contraponto ao presidente Bolsonaro de maneira muito clara, né? Então há uma resistência, principalmente pela forma como o presidente vem agindo, né? Ele claramente está com medo da eleição, né? Claramente está fazendo o mesmo caminho do Trump, de dizer que a eleição vai ser fraudada, por isso se ele perder foi fraude. Eu não sei como é que fica se ele ganhar, né? Se ganhar também é fraude, né? Isso é uma coisa estranha. Um cara que foi eleito sempre dessa forma, né? Então, mas claramente ele está preparando o espírito das pessoas e o discurso, a narrativa, para uma hipótese de não ganhar a eleição. Até porque a popularidade dele vem caindo claramente mês a mês. E a pandemia desmontou
a estrutura dele aí muito forte. Então é uma eleição muito complicada. Agora, as instituições estão resistindo, estão dentro do que pode, nesse momento anormal, porque não é normal o que está acontecendo, não é normal da política esse tipo de atitude. O que esperar, né? A gente fala muito assim, o que esperar desse país, né? Está tudo muito instável. Completamente, né? E a gente só vê a situação piorar, e os reflexos disso no dia a dia. É falta de emprego e a inflação. São os dois indicadores de febre. Cara, vamos dizer assim, gasolina absurda. Absurda. Você vai no supermercado, tá cada dia mais caro. Você vai lá fazer uma compra, você não comprou quase nada, dá R$200, sabe? Aquela coisa que você gasta uma fortuna. Agora, isso para mim é um indicador, sabe aquela coisa da febre, que você fala, olha, essa inflação e a falta de emprego é a febre que mostra que tem doença, né? E a doença, a economia reflete isso. A gasolina R$ 5,60, R$6, em alguns lugares do Brasil a R$7. Isso mostra que está tudo fora do controle. Quer dizer, o governo não consegue governar, a economia não vai para o lugar e tomando remédios errados, decisões erradas, que é um exemplo aí que eu até falei com você hoje, essa questão da diminuição da quantidade de biodiesel no diesel que se vende na bomba. Explica isso. Né? O nosso, já há muitos anos vem se fazendo uma política de colocar que o diesel vem do petróleo, certo? Mas você se acrescenta biodiesel que você faz da soja ou de outras plantas, você consegue gerar diesel vegetal, que é o biodiesel, né? E você coloca isso na composição do diesel. Então, até agora nós tínhamos 13% de biodiesel para cada litro de diesel, né? O que isso traz de bom? Você gera emprego dentro do Brasil, porque o petróleo, a maior parte é importada. O biodiesel é plantado aqui dentro. Então você tem emprego gerado dentro do Brasil, com a nossa soja, com a cana, isso tudo gerando biodiesel. Quando o presidente agora diminuiu de 13% para 10%. Por que ele fez isso? Porque tentando equilibrar por causa da alta do dólar, né? Então é uma solução de curto prazo para tentar amenizar o preço final do diesel. Só que a médio prazo vai gerar desemprego aqui dentro, porque você deixa de vender esse diesel produzido na agricultura e você vai gerar desemprego, vai gerar, no fundo, piorar a situação econômica. Então são não sei se eu consegui deixar claro, quer dizer, é uma opção que parece boa agora, por causa da alta do dólar, mas que vai ser pior para todos nós depois, porque vai gerar desemprego aqui dentro, né? Então são decisões erradas como essa que vão detonando a economia, vão acabando com o emprego e vai piorando a situação econômica do Brasil. Mandar bom dia especial para todas e todos que estão aqui com a gente no Facebook, no Instagram, no YouTube. Cristina Marques Santana, bom dia. Bom dia para Marisa Meoca, Amarelo Bento, Marcelo Fernandes. Ótima semana para você também. O Jacaré da Rodoviária de Arujá, Hugo Marques, Nicéia Tavares. O Marcelo Fernandes falando, ontem o movimento foi um fiasco, apenas mostrou e comprovou o que a sociedade brasileira está vendo do cenário político. É para refletir. Refletir em vários aspectos, na verdade, né? Não só do movimento do Bolsonaro, que foi um movimento forte, a gente sabe disso, mas também o movimento anti-Bolsonaro. Tem que refletir os dois lados. Eu acho que tem que refletir os dois lados e mostra que assim, não existe nenhum encantamento ainda numa terceira via, não existe uma mobilização que fale assim, olha, é fulano que tá mobilizando. Tem várias reflexões para fazer, viu, Marcelo? Certo, que está mobilizando. Nós temos hoje ainda dois grandes polos, Bolsonaro de um lado e Lula de outro, né? Que são ainda os dois polos que mobilizam, que botam gente na rua. Que tem gente... Certo. Apaixonada. Certo? Exatamente. Apaixonada, né? Por Bolsonaro ou apaixonada por Lula. O centro não gerou paixão ainda, né? Então não é ainda nenhum dos nomes que estão ali no centro, Ciro, Amoedo, Dória, que gera paixão a ponto das pessoas irem para a rua. Essa reflexão, isso para mim está muito claro.
né? Quem gera paixão são são esses dois, Lula e Bolsonaro. Ame ou odeio. Por que a pessoa iria né? ontem para a rua, por exemplo? Por um sentimento anti-Bolsonaro, mas não a favor de algo. E sempre que tem um movimento anti alguma coisa, é menos forte do que uma escolha direta. Por exemplo, vou dar um exemplo bem, talvez simples ou simplório. Quando se falava em ficha suja, o projeto de lei não andava. Agora, quando mudou para ficha limpa, né, ele mudou, avançou. Quer dizer, a forma de se comunicar diferença. E não se achou ainda essa forma de mobilizar desses partidos do centro. Armando Maisberg, muito bom dia para você, ótimo dia. Também para o Valdir Bandeira aqui com a gente. Aproveitar para mandar bom dia especial para todas e todos que estão conosco também, acompanhando a participação especial do Romildo Campelo. Amarelo Bento, o homem estuda a natureza e acaba com tudo pelo poder. Infelizmente, o homem descobriu o estou na natureza antes de aprender a estudar. Homem, infelizmente, terra que tem maiores riquezas, infelizmente temos pessoas morrendo pela fome e falta de oportunidade social. Eu entendi mais ou menos o que você quis dizer. Qual que é a sua leitura? Eu acho que ele está querendo dizer dessa questão do diesel e do uso dos recursos naturais, né, que é um problemão, né, Amarelo? Porque assim, é esse equilíbrio entre qualidade de vida dos seres humanos e utilizar os recursos naturais com equilíbrio que é o grande desafio do nosso tempo. Estamos aí com falta d'água. Parte do problema é um ciclo vicioso. Você desmata e aí você tem mudança climática. A mudança climática piora o ritmo de chuvas, né? E o número de chuvas diminui o número de árvores. Então você começa a ficar cada vez pior. Você vê a seca. Falta de água, e a gente isso que eu ia falar, seca. Seca, né? A energia caríssima. Caríssima porque não tem água. Né? Para usar as hidrelétricas e usa termoelétricas que são muito mais caras. Que são muito mais caras e muito mais poluentes. Também, né? Para o meio ambiente. Pro meio Aí ambiente, volta para o ciclo. Volta para o ciclo cada vez pior. Né? E esse exemplo que eu dei do biodiesel vai piorar, porque nós vamos usar mais petróleo, menos biodiesel, que tira o carbono da atmosfera, que melhora a temperatura do planeta. A gente vai usar mais um combustível que piora a temperatura do planeta, vai deixar de usar o outro que melhora a temperatura porque tira o CO2 da atmosfera e vai gerar maior desemprego, né? Porque a gente, dentro do Brasil, você vai gerar mais emprego fora, mas dentro do Brasil você piora. Então são escolhas que vão piorando o nosso futuro ao invés de melhorar. E esse que o Amarelo coloca é um dos nossos grandes desafios. Essa questão da água que eu estava dizendo é também um ciclo dessa questão do desmatamento para poder explorar as áreas, o que piora a quantidade de chuva. A gente tinha que reverter isso de maneira urgente. Nós já vivemos isso aqui há alguns anos atrás e vamos viver de novo uma seca enorme e por falta de chuva e de água. Mandar bom dia para o Roberto Robinson. Quem está aqui com a gente é o Rodrigo Valverde, pré-candidato a deputado estadual, né? E foi candidato a prefeito pelo PT de Mogi. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Rodrigo Valverde. Bom dia, ótima semana para cada um e cada uma que participa desse excelente programa. Obrigada. Bom dia, Marilei. Bom dia ao grande cientista político Romildo Campelo. O Brasil vai voltar a ser feliz de novo, basta não termos preconceitos e não repetirmos o erro do analfabetismo político. O Rodrigo Valverde? Aí é o petista falando, claro, né? Claro, é um bom debate. É um bom debate, é um bom debate. O Rodrigo é uma pessoa muito competente e nunca desistiu do PT, né? Nunca desistiu do PT, ele porque é leal. Tem cheio de petista que saiu fora aí no meio do caminho. Sim, tá cheio de ex-petista, mas ele não, se manteve petista nos momentos mais difíceis, né? Manteve fiel à sua origem, ao pensamento que defende. Eu faço críticas e faço elogios ao PT e faço críticas, mas eu acho que a gente precisava tentar errar um erro novo. Né? Não vou nem comentar esse erro novo. Pelo menos buscar uma outra alternativa aí. Rosemara Camargo, bom dia Marilei, bom dia Romildo, bom dia Rosemara querida. Sidney Sanches, bom dia Marilei, bom dia Romildo, ótima semana. Sidney. Marcelo Fernandes, Brasil dividido em qual aspecto? A sociedade em relação ao presidente ou uma divisão entre poderes? Eu acho que a sociedade em relação ao presidente.
Porque essa história do que está se demonizando, a sua pergunta tem assim, essa conotação dessa demonização do STF, do Supremo Tribunal Federal, como se o STF impedisse o presidente de governar, né? Que esse é o discurso. E não está impedindo o presidente de governar, né? Quem está dividido é a sociedade com relação ao caminho que o presidente coloca para o país. Existe aí 20% de pessoas que concordam com ele e 80% que não concordam com o presidente. Então essa é a divisão que eu faço referência. E não vejo que o STF impede o presidente de governar, como a narrativa se coloca aí, o discurso bolsonarista. Júlio Castrezana, bom dia. Carlos bom dia, Terça, Júlio. Bom dia também. Inês Palhares, Maurício Oi, Aquino. Inês, bom dia. Bom dia também para o José Carlos Nunes Júnior. Bom dia, Júnior. Amélia Trípoli, bom dia Marilei, bom dia Romildo, boa semana para todos. Estamos passando por momentos difíceis, muito só olhando para os seus interesses e nós, pobres mortais, pagando a conta, que está cara demais. Amélia, caríssima. 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 Sandra Gonçalves, bom dia Marilei linda, bom dia ao Romildo. Digo sem medo de errar que temos o pior governo da história. Viramos piada, chacota internacional, que vergonha. Sou totalmente contra o Bolsonaro e só não saio para a rua porque não é seguro. E eu não dou conta. Tenho certeza que se fosse seguro teremos muita gente nas ruas. Esse muita bem caixa alta. Muitas pessoas também pensam como você, Sandra, né? Eu não vou sair porque estamos ainda numa pandemia, estamos mesmo. Não é seguro. E aí é aquilo que a gente falou. O que a gente está lutando? Contra o Bolsonaro, a favor de quê? Né? Essas pessoas que são contra o Bolsonaro. E aí, cada um no seu posicionamento. Eu mesmo não fui ontem na Paulista por essa preocupação de saúde. Também, né? O Partido Verde foi, né? Chamamos todo mundo para ir. Mas você não foi? Eu não fui, porque o risco de contaminação existe. Eu tomei 2 vacinas, mas... Então, mas tem muita gente pensando como você e como certo. A Sandra, por exemplo. Eu não fui, né? Não por questão ideológica, uma questão de preocupação de saúde mesmo. Só rimo de família, né? Família depende de mim. Ficar, né? Não posso me dar o luxo de ficar doente. Né? Então, é uma preocupação pessoal aí, talvez egoísta, mas assim, não fui por isso. Marli Ribeiro, bom dia. Bom dia para a Olímpia Marques. A pergunta da Olímpia é a melhor, né? Bom dia, Marilei e ao Romildo. Decepcionante essa realidade do nosso país. Será que tem jeito? Essa pergunta, Olímpia, eu faço todo dia, quando eu acordo e falo, vamos fazer o radar. Será que tem jeito o nosso país? Eu sou um otimista. Eu acho que o Brasil tem jeito, né? Acho que o Brasil tem potencial enorme, é um país muito jovem, né? Você tem pouquíssimo tempo de organização social. A gente vive o maior período de democracia da nossa história, que é de pouco mais de 30 anos. Estamos engatinhando ainda, certo? Né? Nós nunca tivemos 30 anos de democracia no Brasil. A República é fundada em 89, mas assim, é uma história cheia de tropeços, cheio de... Principalmente com Vargas, né? Depois você tem ditadura Vargas, aí você vai um pouquinho... Mas foi tropicando até o Sempre foi Vargas, tropicando. Né? Mas a Primeira República é uma república da monarquia, com voto muito bem... de cabresto, né? Tudo muito... Precisa... Então são pouco mais de 30 anos. A gente precisa conhecer um pouco mais a história do Brasil para entendermos que nós estamos num avanço democrático no país. Só que não é, na minha opinião, não é um jeito de ficar comemorando. A gente tem que lutar pela democracia. Sim, e pelo aperfeiçoamento, pela garantia da democracia, pela manutenção da democracia. Eleições livres, que é uma velha frase seguras. Que o Churchill falava, que a democracia é um péssimo regime, mas ninguém inventou nada melhor do que ela. Isso mesmo. Certo? Ela tem um monte de defeito, mas ainda é o melhor que a humanidade inventou. Isso mesmo. E nós temos pouco mais de 30 anos de democracia. Quer dizer, é muito pouco tempo para aperfeiçoar o sistema. Temos que lutar por isso. Sim, aí você compara com outros países, você fala lá, Europa, mesmo os Estados Unidos, que nunca teve uma ditadura, né, ele sempre foi uma democracia. É muito diferente você ter uma continuidade do exercício. E mesmo assim teve Donald Trump Sim.
ali no Sim, meio sim. de uma eleição tumultuada nos De uma Estados eleição Unidos. tumultuada e numa reação Também. racista Também. por ter tido um presidente negro. E é um país né? totalmente democrático, Sim. com uma Constituição que Sim, que nunca mudou. nunca mudou. É. Né? É um outro modelo Outro de Constituição, modelo, mas de fato ela nunca mudou desde da independência. Sônia Ramos, bom dia para a Soninha da Saúde, um beijo para você. Duda Penáquio também sempre com a gente. Beijo, Soninha, saudades. Mandar bom dia, faz tempo, né, que eu sempre falo dela. Pedro Bianguli, mais um petista na nossa vida, notório, bom dia. Notório e convicto. Neuza Miranda, Inês Palhares, nós queremos um Brasil melhor, é isso que a gente quer, Inês. Independente de quem esteja no poder, né, mas que seja o melhor para o país, né, para todos nós. Elias Silva Franco, infelizmente a política do nosso país é só interesse próprio. Fingem que fazem política pública, mas é só interesse próprio. Briga pelo poder e o povo que se dane. O Elias. Isso, Elias Rodrigues? Isso. Elias Silva Franco. Tem de tudo, né? Tem realmente gente que só luta pelo poder. Tem gente que faz um discurso, quando chega ao poder faz outra coisa. Né? Então, tudo. Mas isso volta para o ponto do tempo da democracia. Quer dizer, essas pessoas não podem de novo se votar nelas. Né? O caminho é você prometeu A, fez B, então eu não voto mais em você. Né? Se você não for coerente com o que você disse que faria, com o que o seu plano de governo ou de ação você dizia antes da eleição, e quando a pessoa é eleita faz outra coisa, o caminho é não votar mais nessa pessoa nem no grupo dela. Mas vem uma outra e que a gente vai selecionar aqueles que realmente fazem aquilo que prometem, que realmente têm competência. Por isso que a gente precisa de democracia estável, para poder ter tempo de testar modelos de pensamento político, de jeito de governar, e que esse discurso seja aliado à prática. Né? E aí, com o tempo, a gente aperfeiçoa. Não pode ter o rompimento institucional e quebrar esse sistema. Aproveitar para mandar bom dia também para o João Cazuza Filho, Leandro Tomazini, bom dia Marilei, bom dia ao Romildo. Romildo, o que podemos e devemos fazer em um atual cenário como esse? Pois estamos em uma situação muito complicada, além de uma guerra em prol da vida, por conta da Covid-19, começamos a viver mais uma más política, onde complica o avanço de nosso país e de nossas vidas. Leandro Tomazini. Olha, Leandro, eu acho que o caminho assim, é escolher claramente um lado, né? E defender o que você pensa. Né? Esse momento ainda não está muito claro quais serão os candidatos a presidente, porque tem muito tempo pela frente ainda. Né? Dentro do que a gente chama do tempo da política, tem muito tempo ainda, até a definição das candidaturas. Tem aí pelo menos 10 meses aí até as convenções, né? Por aí, né? Porque nós estamos em setembro, vai ser agosto, quer dizer, 11 meses, 11 meses. Para se definir de fato na reta final. Definindo como vai ser a eleição ainda. Não tem nada votado em Brasília, né? E querem mudar, né? Querem mudar a lei. Que é um negócio também horroroso, porque cada eleição muda a regra, quer mudar a regra e tal. Mas voltando para a sua pergunta, acho que é escolher um lado e uma candidatura, um pensamento político e de fato defender esse pensamento, seja qual candidato for, mas buscar a participação. Acho que as pessoas têm que participar da política, têm que escolher um lado e participar e fazer a política acontecer. Mandar bom dia especial para todas e todos que estão com a gente. Rovane Lopes, bom dia. A Roseli Dias, bom dia Marilei e ao Romildo. Vocês já assistiram o documentário Uma Faqueada no Coração do Brasil? Não. Se sim, qual a opinião de vocês? Se não assistiram, sugiro assistirem. Eu tinha minhas dúvidas e após assistir fiquei com uma pulga ainda maior atrás da orelha. E depois de tudo que esse governo Bolsonaro fez e faz durante esses 3 anos, não duvido de nada. Triste essa situação do Brasil. Não assisti, Roseli. Não, se você vou procurar pelo nome aí, Roseli. Depois eu mando as informações para o Romildo. Não vi. Não vi também. Mas agradeço, inclusive, a sugestão, né? A dica. Eu tenho dito, né? A gente está num Brasil muito dividido, com muitas opiniões,
né? Não, o Brasil está completamente dividido. Tem aí uma meia dúzia de forças políticas, né? A gente vê as duas mais extremas, Bolsonaro e o Lula e o PT, mas está dividido aí depois em várias forças, né? Isso mesmo. Muitas diferentes, e que não surge nesse momento ainda um nome que unifique essas forças, né? Então é muito difícil saber o que vai acontecer. É possível os dois cenários do Bolsonaro se reeleger ou do Lula se voltar a ser presidente. Nesse momento são os dois cenários mais prováveis. Mas a gente não sabe o que Mas vai não dá acontecer. para afirmar, não dá para cravar nesse momento que é isso que vai acontecer, né? E qual tem vai gente ser? que não quer nem Lula nem Bolsonaro. Que na pesquisa é a maioria, né? Na pesquisa, esse nem Lula nem Bolsonaro passa de 45%. Né? Vai em torno de 45%. Isso aí. Só que depois... Que vira uma eleição. Que vira uma eleição, né? Então a gente não sabe ainda o que vai acontecer, se algum nome consegue trazer para si esse comportamento, esse eleitorado de nenhum nem outro. Isso. Né? E indo para o segundo turno, o que acontece? Né? Então está tudo muito confuso. Muito aberto. Como confuso está o governo de São Paulo. Quer dizer, a gente ainda não sabe. Vamos para o governo do estado. Então, ainda não sabe tá aqui, o que. A lição de casa. Vamos falar de Boulos. Boulos lançou a pré-candidatura ao governo do estado de São Paulo ontem pelo PSOL. Sim. Já se antecipou aí, né? Porque a gente estava, vai ser candidato a governador ou não vai, né? Foi o que ele falou aqui na rádio, quando esteve aqui, inclusive, Guilherme Boulos, numa entrevista especial no Radar Noticioso, veio pessoalmente, inclusive. E ele falou, não, ainda não sei se eu sou candidato, se eu não sou, vou fazer o melhor pelo partido e pelo país, foi o que ele disse. Qual que é a sua leitura sobre esse momento, o Boulos lançando para o PSOL, a gente vê o PT com a Haddad, estou falando da esquerda por enquanto, né? Sim. Então, veja, teve um avanço aí, certo, de uma reunião do partido, do PSOL, definindo que o Boulos é o candidato a governador, né? Agora, tem muitos senões pela frente ainda. O pessoal não definiu se terá ou não candidato próprio a presidente, né? Se eles tiverem, ou se vai apoiar o Lula. Se eles tiverem um candidato próprio a presidente, fortalece muito a candidatura do Boulos a governador. Porque o candidato a presidente precisa de um palanque estadual. Precisa ter alguém em São Paulo falando o nome desse candidato a presidente, ou seja quem for, né? Se o PSOL apoia o Lula, enfraquece o Boulos. Porque aí fortalece a necessidade de ter um palanque só e a chance do Boulos virar vice do Haddad. Né? Então, penso eu que ele deu um passo importante ontem para a sua candidatura, venceu uma etapa, que é ter a chancela de pré-candidato, mas depende ainda do jogo nacional. Eu imagino que pesa muito para o PSOL o fato da cláusula de barreira, né, que o partido precisa superar a cláusula de barreira e ter um candidato próprio a presidente, e os candidatos a governador fortalecem o partido no primeiro turno para superar essa cláusula de barreira. Né? Se isso for uma prioridade para o PSOL, a chance do Boulos de fato ser candidato é muito grande. E aí vai dividir a esquerda. Aí você vai ter Boulos mais à esquerda e Haddad também candidato. Isso divide o voto do eleitorado esquerda. Né? Porque do outro lado está super dividido. Você tem o Rodrigo Garcia, candidato a governador pelo PSDB, e tudo caminha para que o Geraldo Alckmin, hoje no PSDB, já candidato pelo PSD, do Kassab. Então também dividido lá. Né? Então, se os dois estiverem divididos, equilibra tudo. Certo? Porque não vai juntar Geraldo Alckmin com o Rodrigo Garcia. Isso esquece, não junta. Né? E você vê que para o Senado, o que seria uma alternativa para o Geraldo Alckmin, o José Aníbal, que é o primeiro suplente do senador José Serra, ocupou a vaga dele agora porque ele está licenciado por saúde. Mal de Parkinson. Mal de Parkinson, e tem ocupado o espaço de senador. Né? Ele tem dado entrevistas direto,
está aparecendo, aproveitando, tá aproveitando e está aparecendo, diria que se preparando para a eleição de senador. Sim, sim. Né? Então essa vaga do Senado, não existe essa hipótese como se colocava antes, né? O que o Geraldo Alckmin sempre, em nenhum momento quis, e agora se mostra que ele estava certo. É uma vaga só, né? É uma vaga só esse ano. Senado para São Paulo é só uma vaga. Aliás, ano que vem. Né? Então a divisão do centro, direita, centro-esquerda e PSDB vai dividir em dois. Né? Você ainda terá um candidato bolsonarista, e se Boulos e Haddad juntar, ficam muito fortes. Mas eu acho que depende muito dessa decisão estratégica do PSOL, se terá candidato próprio ou não à presidência da República. Que com candidato próprio, para eles é mais fácil, mais forte a tese para superar a cláusula de barreira. Né? Tem muita água para rolar ainda por debaixo dessa ponte. Silene Furlan, bom dia. Ademir Souza, bom dia. Marileia Romildo. Bolsonaro vive proferindo que quer estarem no meu lugar. Onde está a coerência entre o discurso e a prática? Está usando de todas as ferramentas para permanecer. Ele fala como se fosse um sofrimento, às vezes, né? Como eu sofro ser presidente da República, né? É tão ruim, ele quer ficar, né? Eu entendi, Ademir. Não, você tá certo, Ademir. Fica fazendo Tem charme. hora que ele fala assim, nossa, vocês não sabem o que é isso. Mas ele quer continuar lá, né? É ruim, mas é bom, né? É ruim, mas é bom. Sônia Ferreira Ribeiro, mandar bom dia também para Roberta de Siqueira. Bom dia. Roberta fez um comentário bem interessante, ó. Não fomos para a rua por partidos, e sim por aquele que não tem comida na mesa. Isso quando? Ontem? É o que eu entendi, que foi ontem. Mas assim, você vê, né, assim, porque ontem, entendi, Roberto. Foi um protesto contra o que estava acontecendo em Brasília e no Brasil. E que tá mesmo, né? A fome aumentou, muito. A pobreza aumentou. Eu entendi a colocação dela. Eu acho que eu entendi agora também. Não é por ninguém, né? Ninguém, assim, falou personificado. Não está personificado. Né? Mas é contra o que está lá, sim. digamos assim. Que volta, o que a Roberta está dizendo, talvez de outra maneira, é o que eu tentei dizer também, que assim, ninguém está se mobilizando no centro por um nome, né? Está se mobilizando pelo que não se quer, né? A gente não quer essa inflação, a gente não quer esse aumento da pobreza, essa piora da qualidade de vida que está acontecendo aí, né? E o governo é um fracasso em resultados, né? Então... Aí eu quero até aproveitar para mandar bom dia especial para Marina Omuri Matsumoto, um beijo. E a Sandra Gonçalves escreveu uma coisa bem interessante em relação ao governo do estado. Jesus, se o horror que Geraldo Alckmin foi, ele não entra nunca mais para nada. Um nunca bem grande para nada bem grande. E aí eu vou voltar aqui para o PSDB do João Dória e do Rodrigo Garcia, que também deixou o funcionalismo aí, né, a ver navios. Então eu ouço as duas coisas. Você ouve muito, né? Ouço isso e ouço muita gente dizendo assim, olha, eu não votaria no Alckmin, mas como o Márcio França é o vice, eu vou votar por causa do Márcio França. Tudo indica que o Márcio França é o vice, Eu já ouvi isso de alguns setores. Mas essa história do funcionalismo público do estado de São Paulo... Principalmente professores. Está horrorizado com o PSDB. Principalmente os professores e policiais. Policiais também. E aí eu já, com o Márcio França, eu ouço muitos elogios desses funcionários. Vamos porque aguardar. No seu período ajudou bastante. Então. Vamos aguardar. Tem muita água para rolar por debaixo da ponte. Obrigada, Romildo. Obrigado, Marilei. Obrigado a todos e a todas. Ótima semana. Obrigado para vocês também. Para você também, você que nos acompanha, meninas e meninos, muito bom dia.